para sempre, ó meu Deus. Você tem um aplauso ao Senhor nesta manhã, porque Ele é santo. Um aplauso mais forte ao nosso Deus nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nesta manhã que veio sobre nós. Nós estamos aqui pelo Teu amor, o amor que nos constrange, o amor, Pai amado, que levou o Senhor à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Nós te louvamos pelo Teu amor, nós te louvamos pela Tua graça, nós te louvamos pela Tua bondade, nós te louvamos pela salvação. Mediante a cruz do Calvário nós te louvamos, um amor inefável, incomparável, incondicional. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio que temos de declarar com os nossos lábios o quanto nós te amamos, o quanto nós te glorificamos, o quanto nós te exaltamos, sim, nesta manhã, porque tu és único, merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque tu és santo, 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 santo tu és o motivo do nosso viver, tu és o motivo de acordarmos todas as manhãs, aos domingos, às segundas, às terças, às quartas, para amado, realizar o teu propósito, realizar o teu querer, glorificarmos o teu santo nome com as nossas vidas, exaltarmos o teu santo nome com os nossos casamentos, exaltarmos o teu santo nome com os nossos filhos, com as profissões que temos, sermos missionários para proclamarmos que o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido da vida está em Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso, soberano, invencível, justo, grandioso. Jesus Cristo, aceita o nosso louvor nesta manhã, aceita a nossa gratidão. Tua igreja está aqui para dizer que te ama, que a confiança, que a esperança, que a fé está depositada em Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado por tudo, Senhor. Por isso nós te louvamos por esta manhã, pelo Deus majestoso que tu és. Amém, amém e amém. Pode se assentar, amada igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nesta manhã os irmãos estão olhando assim. Onde está o pastor Vitor, né? O pastor Vitor se ausentou por uns dias para descansar e está também com a sua família. Fez uma viagem rápida, mas vai estar aqui já na próxima semana para estar nos abençoando. Estamos sendo abençoados por Ele, sustentados por Ele, pelo anjo que o Senhor tem colocado aqui. Nesta manhã já, irmãos, eu queria que colocasse já aqui o versículo da campanha de missões nacionais, que projetasse já aqui nesta manhã, já o versículo, nosso tema, nossa divisa também nesta manhã. Aí está a nossa divisa, meus irmãos, o tema, né? Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos falar isso, porque o nosso Brasil precisa que realmente invoquemos a presença do Senhor, né? O socorro do Senhor sobre o nosso país. Vamos falar todos juntos? Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Mais uma vez, um pouquinho mais forte, um pouco mais de eloquência ao nosso Deus. Eu amo. Somente as irmãs, eu? Os homens, varões valorosos, vamos lá, homens, eu amo. Amém. Pode colocar a nossa divisa, por favor. Aí está a nossa divisa. Por amor não me calarei, por amor não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa. Isaías 62:1. Vamos falar todos juntos? Por amor não me calarei, por amor não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como uma alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha acesa. Glória a Deus. Podemos colocar também aqui o nosso alvo de missões, nossos missionários estão aí, ore para os missionários, nosso alvo financeiro, 45 mil. Quem tem fé que podemos passar esse alvo aí, em nome de Jesus? Em meio à crise, nosso Deus não está em crise, amém? O Senhor está nos dando oportunidade de sermos instrumentos de bênção para missões. Aí temos aí a oferta que vai ser dividida, né, em 3 níveis, em 3 etapas, em 3 direções, né, tudo para a centralidade de proclamar o Evangelho de Cristo, oferta para missões nacionais, oferta para Cristolândia, né, que vai ser focado somente
principalmente para as crianças que têm dependência, que precisam ser tratadas, um cuidado especial para as crianças, né? E oferta também para Rio das Pedras. E temos, se eu não me engano, agora o hino, né? Pode projetar já o hino e vamos louvar o Senhor com esse hino intitulado Por Amor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Cumprir meu id, vou fazer história, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Se eu vou por amor, só por amor, mas de Brasil, não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como um fogo. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Sim, eu vou por amor, só por amor, ante Brasil, não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti, Brasil, não descansarei até a salvação do tempo no fogo. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Por amor, só por amor, por ti nasci. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, por ti Brasil, não descansarei até a salvação brilhar como um fogo. Enquanto estamos cantando essa canção, alguns irmãos podem ter pensado assim: por que o irmão Ebenezer colocou agora a hora do dízimo, né? Seria as ofertas, né? Mas não, o Espírito Santo mandou para que nós agora orássemos pela nossa nação também. E nós louvamos porque só por amor mente, porque podemos ver que o Senhor pode mudar o nosso país. Só o amor de Cristo pode mudar o nosso país. Eu queria chamar com o irmão Edson, que estava aqui agora, para vir orar pelo nosso país, pelos poderes que precisam da misericórdia do Senhor, o judiciário, o executivo, o legislativo, pela nossa presidente que vai estar ali agora nos Estados Unidos, ela está lá, junto com todos os grandes governantes, buscando uma solução que só Jesus pode dar. A ONU não pode dar, o FMI não pode dar aquilo que só Jesus Cristo pode dar. Eu vou chamar o meu irmão Edson aqui para clamar pelo nosso país. O Senhor tem
poder para transformar. O Senhor tem poder para mudar, para que o Senhor possa trazer a libertação dos pecados que foram cometidos. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Que o Senhor tenha misericórdia dos estados, das federações do Brasil. E eu creio, como a palavra de Deus nos fala, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se reconhecer os seus pecados, e se perdoar, e o Senhor nos purificar, Ele pode sarar. E a palavra de Deus também nos fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está no nosso boletim. Temos que orar constantemente pelas nossas nações. O Senhor abençoou a Babilônia por um tempo, porque Daniel estava lá. O Senhor abençoou o Egito por um tempo, porque José estava ali. Homens de integridade, homens que não se deixaram corromper, porque tinham Jesus, tinham Deus, o Yahvé, como o justo juiz, aquele que nos traz a lei. Justo juiz é o nosso Deus. Então vamos orar agora, meus irmãos. Invoque a presença do Senhor sobre o governador, sobre o prefeito, sobre o presidente, porque o nosso Deus tem poder. Nada é demasiadamente difícil ou impossível para o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, gratidão, Senhor, porque podemos, Senhor, vir à Tua casa, Senhor, com liberdade, Senhor, para orar, Senhor, para louvar o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por poder estar na Tua casa, Senhor. Senhor, aceita, Senhor, o nosso louvor, Senhor. Senhor, toca no coração, Senhor, dos nossos governantes, Senhor. Tu conhece o coração da nossa presidente, Senhor, dos nossos deputados, Senhor, dos nossos vereadores, Senhor. Ó, Senhor, nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a mudar, Senhor, esse país, Senhor. Mudar com as nossas vidas, Senhor. Senhor, faça que cada um de nós possa, Senhor, ser íntegros, Senhor. Mudar, Senhor, nosso pensamento, Senhor, de ter facilidade em alguma coisa, Senhor. Nós sabemos que esse país precisa passar por uma mudança, Senhor, moral, Senhor. Isso tem que nascer dentro dos nossos corações, Senhor. Nós temos que, cada um de nós, Senhor, aprendermos, Senhor, a mudar as nossas vidas, Senhor, os nossos corações, Senhor. Nos ensina, Senhor, a votar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a orar pelo nosso país, Senhor. Orar pelo nosso presidente, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor. Toca no coração da nossa presidente, Senhor. Nos nossos líderes, Senhor. Para que possam olhar, Senhor, que existe um Deus, Senhor, que pode abençoar essa nação, Senhor. Que pode mudar tudo o que está errado, Senhor. Mudar principalmente o coração, Senhor, desse país, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada que possamos, Senhor, porque podemos ter liberdade para falar isso no nosso país, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Pode se assentar, amada igreja. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Que culto maravilhoso na presença dEle. Eu tenho alguns anúncios rápidos para dar aos irmãos aqui. Queria lembrar aos meus irmãos que todos os dias nós temos aqui um momento de oração, de intercessão, de segunda a sexta. Na realidade, todos os dias estão, né? Os sábados também. Mas não perca a oportunidade de estar aqui conosco de 6 às 7 horas da manhã. A irmã Ruth está aqui, que é a nossa ministra, junto com a sua equipe, orando pelo país, orando pelo nosso estado, orando pelo trabalho, pela economia, orando pela salvação, pela unidade da igreja. Temos que orar. Meus irmãos, a próxima ceia será realizada no próximo domingo e será no culto da noite. Né? Só lembrando aos irmãos, no próximo domingo, o nosso culto de celebração da ceia será no culto da noite. Então coloque aí, já marque no seu calendário, tá, queridos irmãos? Meus irmãos, eu quero lembrar também que seus irmãos têm o desejo de se batizar, estejam já entrando em contato com a nossa secretaria, procurem o pastor Roberto, mas através da secretaria de segunda a sexta, para também você se preparar, se matricular na classe de batismo. Meus irmãos, eu tenho um outro anúncio aqui, que eu queria que colocasse, por favor, já o vídeo, que é do acampamento da juventude. Pode colocar o vídeo, por favor. Sei que às vezes parece que estamos em uma grande turbulência. Exigências, dúvidas, dificuldades, todas essas coisas moldam nosso caráter e nos fazem chegar a algum lugar. Assim como você sabe que, ao acordar às 5 da manhã, nem sempre o céu estará aberto, nem sempre a temperatura estará agradável e nem sempre seu corpo terá vontade de sair da cama, mas mesmo assim você vai se levantar.
Tá aí, meus irmãos, o anúncio. Realmente os jovens têm sido bombardeados e como é bom saber que eles vão ter alguns dias ali para poder estar buscando a presença de Deus com outros jovens a comunhão, para continuarem correndo essa corrida que o Senhor tem para a vida deles, né? Será no dia 30, como foi anunciado, do dia 30 de outubro até o dia 2 de novembro, no sítio Shekinah. As inscrições podem ser feitas já ao final do culto. Vai estar ali a Nayara vai estar presente, está um pouquinho pequena essa letra aqui, tem que falar com a minha esposa, não estou enxergando. A Nayara vai estar ali fora, o outro jovem vai estar ali para fazer a sua inscrição. Meus irmãos, teremos cantina hoje também, não perca. Quem vai estar hoje na coordenação, na inspiração da nossa gastronomia, né, nesse alimento gostoso que você vai receber nesta manhã, é o Ministério da Família. O MIFAM vai estar nesta manhã. Não perca a oportunidade, não precisa sair correndo, não. Hoje você vai ter a tranquilidade de ouvir a palavra, meditar na palavra, ter um tempo de comunhão e abençoar o Ministério da Família, que vai estar hoje preparando uma deliciosa comida, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Teremos agora um anúncio também sobre o retiro de casais e sobre o encontro que vamos ter aqui nesta manhã, na sexta-feira, né? Dos casais. Presta atenção, você que é casado, nesse anúncio. Bom dia. Nós queremos só lembrar, creio que todos já saibam, né? Que no próximo sábado nós temos o nosso encontro mensal de casais. Teremos aqui falando para nós a irmã Letícia, missionária da igreja, psicóloga, que está falando quem manda em casa, os pais ou os filhos? E o futuro desses filhos, como será? Esse é o tema do nosso próximo encontro de casais. Não será na sexta-feira, como de praxe, mas será no próximo sábado, dia 3, às 8 horas, aqui na igreja. Então, todos são convidados. Não percam essa oportunidade, porque, como disse o pastor Roberto, já é um aquecimento para o nosso retiro de casais, que acontecerá em novembro, em Itacuruçá. Temos ali a nossa divulgação. Não percam, um hotel maravilhoso, o nosso preletor, sem palavras para falar sobre ele. E aproveite este momento e invista na família. Nosso pastor tem dito que no céu não há crise. Exatamente. Então, muito menos quando nós queremos investir em quem mais merece, que é o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida conjugal, o crescimento da nossa família, investir nela, este é o maior investimento. Então, eu creio que se você desejar, Deus abrirá as portas para você ir. Temos ainda poucas vagas, mas ainda temos. O hotel estará exclusivamente fechado para nós. É hotel e mar. É um lugar deslumbrante. É um momento para nós refletirmos sobre aquilo que Deus tem para nós como cônjuge e como família. Então, não perca esta oportunidade de estar ali conosco. E no próximo sábado, aquecendo as turbinas para ouvirmos mais do que Deus tem de bom para nós. Obrigada. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu não posso deixar de anunciar também que vamos ter aqui o nosso Acampa Dentro, com o tema O Atleta de Cristo, né? As crianças vão estar conosco aqui de 6 até 12 anos, vão estar conosco aqui no dia 2, entre o dia 2 e o dia 3. Estaremos aqui com as crianças, vão dormir aqui, vão ter um tempo na presença de Deus, algo que vai marcar a vida delas. Pensar assim, puxa, eu dormi na igreja, eu passei a noite ali louvando a Deus, cantando ao Senhor, me alegrando na presença dEle. Meus irmãos, não perca essa oportunidade, um pequeno investimento, né, que você vai fazer de seu filho estar aqui. No sábado vão ter um momento de confraternização, de alegria, de brincadeiras, de comunhão, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu filho. Então não perca esse Acampa Dentro que vai ser realizado aqui. Temos também o Seminário Veredas, que vai estar acontecendo no dia 16 e dia 17 de outubro também. Então, uma oportunidade também para Deus trabalhar com umas questões suas internas e espirituais, aqui com homens, com a Academia da Família, com a Universidade da Família.
Tudo está sendo feito para que você tenha uma vida equilibrada, uma vida abençoada, uma vida dirigida, uma vida focada no Senhor, uma vida sustentada pelo Senhor. Então não perca essa oportunidade, que os cursos que são oferecidos pelo Ministério da Família. Esses são os assuntos e os informativos mais importantes. Se você precisar saber de um pouco mais de algumas outras informações, está no nosso boletim. Procure os irmãos que estão na portaria ou vai ser colocado também na entrada, na saída e aqui também. Meus irmãos, eu gostaria de saber nesta manhã, quem está nos visitando nesta manhã? Quem são os nossos visitantes nesta manhã? Temos visitantes aqui nesta manhã? Queria que ficasse de pé, nossos visitantes nesta manhã. Que bom que vocês estão aqui. Sei que algumas pessoas podem estar de férias, outros estão passeando, né? Se você está por acaso aqui procurando uma igreja ainda, eu tenho uma boa notícia. Essa é a melhor igreja. Não precisa procurar não, você já encontrou. É aqui na PIB Copa. Mas que o Senhor te abençoe. Tenha um domingo abençoado, uma semana na presença de Deus, que vocês tenham algo muito especial de Deus enquanto vocês estiverem aqui no Rio de Janeiro. Amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé então e vamos nos confraternizar nesta manhã. Diga para o teu irmão, que bom que você conseguiu chegar aqui. Venceu o cansaço, venceu as lutas, venceu as tribulações e aqui você chegou para glorificar a Deus nesta manhã. Felipe, coloca para mim aqui essa câmera. Você que está nos olhando aqui nesta manhã, você que está aí na internet, está na Alemanha, está na Europa, se você está na Ásia, se você está no continente africano, Deus vai falar com você nesta manhã. Deus tem uma palavra de ânimo para você nesta manhã. Deus tem uma palavra de libertação para você nesta manhã. Que a palavra do Senhor vai e penetre na sua alma nesta manhã. Ele traga hoje um ânimo novo, uma salvação, um renovo, uma alegria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, meu filho, sua família, seus filhos, aonde você estiver nesta manhã. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim, reinar em mim com teu poder.
Do Senhor, porque Ele é santo e majestoso. Nesta manhã, meus irmãos, enquanto os irmãos vão permanecer louvando ao Senhor com mais uma de missões de novo, mais uma vez, por amor ao Senhor, é a oportunidade que você tem nesta manhã de trazer suas ofertas ao Senhor, para você trazer ofertas de missões nesta manhã. Como é bom saber que é o Senhor que controla a nossa vida, nossos olhos estão colocados nele, nossa esperança está nele, e essa oportunidade que você tem, com liberdade, de colocar: Senhor, eu confio em Ti. Aqui eu entrego, Senhor, o meu coração, a minha esperança, a minha confiança, minhas preocupações e ansiedades estão no Senhor. Então essa oportunidade que o Senhor te traz nesta manhã, de você trazer seus dízimos, suas ofertas e as ofertas de missões, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmão Wesley. Vou cumprir meu id, vou fazer histórias, vou me colocar em tuas mãos. Vou aos ribeirinhos, vou pelos becos, ruas, vou abençoar minha nação. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Multiplicar o amor de Cristo e assumir o compromisso de investir em minha pátria. Assim eu vou, por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Pode louvar com as palmas. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não me calarei até a justiça raiar como um dia. Por amor, só por amor, Ponte Brasil. Não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Digno ao Senhor, digno, meus irmãos, nesta manhã,
Não há nada melhor do que refletir dentro do que envolve a área financeira do que na palavra de Deus, para buscar sabedoria para o passo, para a decisão a ser feita. E olha o que a palavra de Deus nos fala aqui no livro de Mateus, Mateus no capítulo 7, e no versículo 7, inicia falando assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhes-á. Ou qual dentre vós, e homem, que se porventura o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Como é bom saber que o Senhor, Ele está olhando. Nada escapa ao Senhor, a sua preocupação, a sua ansiedade, onde você tem colocado a sua esperança, o suor do teu trabalho. O Senhor está cuidando, Ele protege, Ele sustenta. Ele só nos pede para confiarmos nele, de clamarmos a cada dia pela paz dele, porque ele fala que ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele é um bom pai, que nós, por causa do fruto do pecado que habitou em nós, mas que fomos livrados através do sacrifício da cruz, o Senhor nos fala que vai nos dar muito mais do que nós temos tanto cuidado de dar o melhor para nossos filhos. Ele não me cria, eu vejo com o carinho dos pais, de alguns avós. Tem avós que são mais carinhosos, gostam de dar mais ainda do que os pais, né? E tu dirá, mas então, como seria então o nosso Deus, aquele que nos fez? Ele tem muito mais, é melhor. E tudo que o Senhor nos dá é bom. Tudo que Ele faz é perfeito e é agradável. Como é bom ter essa confiança, né? Essa convicção de que Deus, Ele é o nosso justo juiz e cuida de nós, e cuida dos nossos, e cuida da sua igreja, e cuida do nosso estado, cuida do nosso país, cuida do seu trabalho, cuida da sua família, cuida da sua saúde. Tudo está na potente mão e no controle do nosso Deus, amém? Queria chamar o irmão, o nosso diácono Paulo Peçanha, para invocar a presença de Deus nesta manhã, né? Para que o Senhor possa estar sustentando nossos irmãos que têm investimento, nossos irmãos que estão com lutas na área da saúde. O Senhor sabe de tudo. Descansa no Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele certamente fará. Oremos. Pai, na condição que nós nos encontramos agora, ó Deus, rendidos ao Senhor, Deus, reconhecendo, ó Deus, que não por nós, ó Deus, todos nós, de uma só voz, queremos dizer que nós precisamos do Senhor, ó Deus. Precisamos diariamente, ó Deus, em todas as ações, ó Deus, que nós fazemos, ó Deus, nós precisamos do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós temos um Deus que caminha conosco diariamente, a cada instante, a cada minuto, ó Deus, e em quem podemos confiar, ó Deus. Podemos depositar toda a nossa certeza, toda a nossa esperança, ó Deus, todo o nosso ser, nós queremos te entregar nesta manhã, ó Deus. E queremos também te entregar como primícia, ó Deus, a nossa renda, ó Deus. Em tempos, ó Deus, que nós temos vivido, difícil, ó Deus, mas o Senhor tem honrado, ó Deus, cada vida aqui, ó Deus, que trouxe, ó Deus, que tem trazido com alegria, ó Deus, devolvido ao Senhor, ó Deus, a parte, ó Deus, para que o Senhor possa, através dessas quantias, ó Deus, dessa renda aqui da igreja, fazer muitas coisas, ó Deus, abençoar muitas vidas, muitas famílias, ó Deus, muitas bênçãos nós temos recebido do Senhor, Deus. Muitos milagres nós temos visto, ó Deus, temos contemplado, ó Deus. Eu sei que o Senhor quer fazer muito mais, ó Deus, e tem usado cada vida aqui, ó Deus, através desse instrumento, ó Deus, de devolver a parte que é do Senhor, ó Deus, e com isso, ó Deus, exponenciar na vida de todos nós, ó Deus, virtudes, caráter, valores, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Deus, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece cada pessoa que aqui veio, ó Deus, pelo nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nos conhece pelo nome, ó Deus, e o Senhor tem feito maravilhas no meio de nós, ó Deus. Nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos por tudo, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Sente na paz de Jesus. Pastor Roberto, com a palavra nesta hora. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito para todos sempre. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Essa é a nossa comunidade querida, abençoada. Tem sido mesmo algo impressionante servir a Cristo aqui com os irmãos. Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui uma pessoa muito especial para a nossa comunidade. Ele não pode ainda vir aqui sozinho, mas eu gostaria de convidar aqui o Davi. Cadê o Davi? Cadê o Davi? E a turma que o acompanha? Está ali, o Davi está chegando. O Davi é fruto de gente de terra boa, de uma terra muito especial, a terra de São Paulo. Então, convidar aqui o Davi, convidar o querido Eric, convidar a Fernandinha, nossa Fê, convidar também os parentes. Vamos orar agradecendo a Deus, apresentar o Davi ao Senhor. Está chegando. Família está vindo. Vou convidar aqui Paulo e a Desirê, que Paulo tem sido um pastor de almas, cuidando das famílias de nossa igreja, e tem acompanhado, sempre está ali pertinho, do Eric, da Fernanda e agora do pequeno Davi. Olha só, coisa linda, coisa linda. E nós vamos orar. É uma honra para a nossa comunidade apresentar sempre uma criança, oferecer sempre uma criança ao Senhor. E está aqui o Davi. Sabe, Eric e Fernanda, tem uma palavra no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, a única palavra de Deus, não há outra palavra. Essa é a palavra, e essa palavra que eu vou partilhar com vocês é um conselho de um pai para um filho na fé. É um chamado, é um desafio de um pai para um filho na fé. E eu acho que esse desafio, ele se multiplica para todos nós que somos pais, que geramos filhos, porque o filho, ele antes de ser gerado no ventre, Fernandinha, ele tem que ser gerado no coração. No coração. Por isso que nós cremos nessa ação da adoção. Nós fomos adotados, gerados no coração de Deus, né? Deus nos adotou, né? Então isso é uma bênção do Senhor. Então a gente gera esse amor no coração. Então um pai, ele chega para o seu filho e ele diz o seguinte: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Palavra do Senhor através do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, meu filho, o caminho que eu estou propondo para você não é um compêndio de doutrinas, não é um conjunto de regras. O que eu estou propondo para você não é um caminho religioso. O que eu estou falando para você é o seguinte: olha, faça o que eu fiz. Caminhe pela trilha que eu fui. A palavra do Senhor, lá no livro de Provérbios, diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Mas se esse apontamento não é, olha, o caminho é aquele ali, vai. Esse apontamento é, o caminho é esse aqui, vem comigo, faz o que eu faço, viva como eu vivo. Então, com quem que o Davi vai aprender a cuidar de uma mulher? É com você. É com você. É com você vendo o que você faz por ela. Com quem que ele vai aprender a orar? Com vocês. Nós não podemos falar que a oração é bênção e os nossos filhos não nos enxergarem orando. Eles têm que nos ver orando.
A oração tem que ser uma prática nossa. Sabe como que eu vou falar que ele tem que servir a Deus se eu não sirvo a Deus? Como que eu vou falar que é bom viver em comunidade se eu não vivo em comunidade? Como é bom, como eu vou falar para ele que é bom amar o próximo se eu não amo o próximo? Essa história de que ficar descalço no chão frio, fica doente, ele tem que pôr o sandália, não funciona se eu estou descalço. Não funciona. O que eu vou transmitir? Algo que não é bom. Então o meu desafio para vocês é esse. Que ele veja e na idade da razão diga: eu quero servir ao Deus dos meus pais. Eu quero viver o que os meus pais viveram. Eu quero caminhar nessa trilha e ser abençoado por Deus. Então que Deus abençoe vocês, que Deus estenda a mão dele poderosa sobre vocês, lhes dê muita sabedoria. E o Davi é filho dessa comunidade. Amém? Amém? Há um ditado africano que diz o seguinte: você precisa de uma tribo para educar uma criança. Nós precisamos de uma comunidade de fé para adotar essa criança. Fernandinha e o Eric, eles não são dessa terra, eles não são do Rio de Janeiro. Deus os enviou para cá, eles são de São Paulo. A família está longe, mas há uma família perto. Essa aqui, nós estamos nos comprometendo a orar, a interceder e a cuidar, e a cuidar, e a cuidar. Então que Deus te abençoe. Então nós vamos orar agora por ele. Então, Eric, apresente o seu filho ao Senhor. Você, eu vou pedir ao Paulo para orar, invocando o nome de Deus. E nós vamos ficar de pé e vamos impor as nossas mãos, abençoando o pequeno Davi. Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Deus, da tua igreja contemplar, ó Deus, o Davi. Estamos diante do Davi, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor o fez desse jeitinho, Deus, escolheu o Eric e a Fernanda, Deus, como um pai, ó Deus, para serem aqueles, ó Deus, que vão transmitir, ó Deus, do Senhor, Deus, valores, virtudes, caráter, Deus, todas as sortes de bênção, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor tem dado entendimento, ó Deus, eles têm sido um pai amoroso, pai zeloso, ó Deus, a experiência que eles têm vivido diariamente contigo, ó Deus, possa fazer diferença, ó Deus, no dia a dia, ó Deus, a influência do lar, ó Deus, a forma que eles, no dia a dia, conviverem um com o outro, ó Deus, como marido e como mulher, ó Deus, possa impregnar, ó Deus, que o Eric possa diariamente poder impregnar esses valores, mas em primeiro lugar, ó Deus, expressar, ó Deus, para a Fernanda todo o amor que ele sente pela sua esposa, ó Deus, e da mesma forma, Deus, a Fernanda possa expressar também seu sentimento, ó Deus, o amor que sente pelo Eric. E esse amor, ó Deus, essa atmosfera de amor, esse ambiente de amor nessa casa, ó Deus, possa ser a forma motivadora, ó Deus, e a forma que faça diferença, ó Deus, no dia a dia, na criação do Davi, ó Deus, que ele seja impregnado por esse ambiente de amor, ó Deus, e a tua presença neste lar, ó Deus, de uma forma concreta e verdadeira, diariamente, ó Deus, possa, ó Deus, impactar não só o Davi, mas as gerações, ó Deus, que virão a partir de Davi, ó Deus. Eu creio nisso, ó Deus, e eu quero aqui, ó Deus, como igreja constituída, como família aqui que somos, ó Deus, constituído, queremos abençoar o Davi, ó Deus, em todas as sortes de bênçãos, bênçãos espirituais, ó Deus, que ele seja próspero, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, ó Deus. E queremos abençoar na sua saúde também, em todas as áreas, ó Deus, área familiar, quando crescer, ó Deus, no seu desempenho, com trabalho, família, tudo, ó Deus, que o Senhor tem para ele. Todos os sonhos que o Senhor tem para ele, que o Senhor sonhou para o Davi, possam ser realizados, ó Deus, na vida do Davi, ó Deus. E usa a Fernanda e o Érico, ó Deus, para transmitir tudo isso, ó Deus, e que o seu nome seja glorificado através da vida do Davi, ó Deus, e dessa família, ó Deus. Abençoe também os avós aqui, ó Deus, toda a família, ó Deus, que se alegra com esse momento, ó Deus. Nós entregamos nesta hora o Davi, ó Deus, nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, todos nós vamos falar: Davi, seja uma bênção, no nome de Jesus. Essa igreja te abençoa, te recebe e te acolhe.
para que você seja sal e luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus sempre a oportunidade, a honra de estar aqui, partilhando do Evangelho da Graça. Mas antes também quero fazer uma menção aqui. Está conosco o pastor Davi Cox. Ele é filho do irmão Davi Cox, também fundador do Palavra da Vida. Está aqui com a sua esposa. O nome da esposa do irmão? Sidney, é esse nome aí que ele falou. Então, está aqui, sejam bem-vindos. Eles são os pais do Timothy Cox, que está aqui, que tem congregado aqui em nossa comunidade. Palavra da Vida é uma instituição que tem abençoado o nosso país há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, a organização Palavra da Vida, que tem um seminário que completou agora 50 anos, né? E nós já tivemos seminaristas lá, a Noêmia estudou lá, o Estevão, e outros irmãos aqui também. Tem um grupo que sempre passa lá o carnaval, está ali, não é? A galera ali, ó, levanta a mão ali, ó, o pessoal ali, ó, um grupão. Então, todo mundo está lá na galeria, ó, está lá. Então, tem sido mesmo. Que Deus abençoe e continue prosperando aquele lugar, aquela casa de profetas, tá? É um prazer tê-lo aqui conosco. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto que está indicado aí no boletim. Eu faço isso para os irmãos folhearem o boletim, usarem o boletim. Então, olha aí o texto que está no boletim. E depois dá uma lida no boletim, nos avisos que estão lá no boletim, nas mensagens que estão lá no boletim. Também pegue lá os nossos missionários, orem por eles. E também os pedidos de oração, anotem durante a semana, orem, tá bom? Mas o texto é esse aí, já foi uma cola. Estou apanhando aqui para ligar, Paola. Foi. Então vamos lá, palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse livro, tão rico mesmo, livro do profeta Jeremias, um capítulo bem conhecido. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos, os artífices e todos esses que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, e multipliquem-se e não diminuam. E multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade para a cidade, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
não deixarei os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganarem. Não deem atenção aos sonhos que vocês encorajam a terem. Cuidado com o seu coração. E cuidado com o que você tem sonhado. Cuidado. Se há alguma coisa para você guardar, guarde o teu coração. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque eu é quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei encontrar por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dissipei, e os trarei de volta para este lugar, de onde eu os deportei, diz o Senhor. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra, Pai. Deus, tem misericórdia de mim, da tua igreja. Deus, tem misericórdia naquilo que eu pecar, naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja nesse momento. Ó Deus, eu creio que o Senhor está aqui, Santo Espírito. Então fale conosco, ministra aos nossos corações. É a minha oração e eu creio no poder da oração. Amém e amém e amém. Irmãos, uma carta que um povo no cativeiro recebe. Uma carta que um povo, numa situação muito complicada, recebe. Uma carta que um povo, vivendo uma das piores experiências da sua vida, da sua história, recebe. Uma carta, uma epístola, né? Uma mensagem pessoal, particular. E você se imagina numa situação dessa. Você que tem enfrentado problemas financeiros com a sua empresa, pressão do governo, pressão para pagar funcionários, você que tem enfrentado problemas no seu casamento, na sua casa, com a sua família, você que tem enfrentado problemas de toda sorte, problemas terríveis mesmo. Então você fica no aguardo de algo que venha trazer consolo. Então se alguém chega e diz, olha, eu tenho uma mensagem do Senhor, eu tenho uma palavra do Senhor, o que a gente logo pensa, o que logo desejamos, é uma palavra que vai mudar a nossa sorte, que vai parar com aquele sofrimento. A história aqui é uma história para refletir, para percebermos se esse momento que estamos vivendo, se a situação que estamos experimentando, tanto como nação e como povo, particularmente como igreja do Senhor nesse país, essa carta, eu creio que tem alguns ensinamentos para toda essa pressão que temos vivido, para tudo isso que temos experimentado aqui no nosso país. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, né, olhamos para o quadro dessa carta, é um quadro desafiador, Essa carta, ela tem que ser entendida, ela tem que ser vista de um contexto pleno do livro do profeta Jeremias. Essa carta, fora do contexto, às vezes gera para a gente uma caixinha de promessas. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei. É um verso batido. O verso 7 é outro verso batido. Sabe, o final do capítulo 14, do verso 14, verso 13 ali, conhece disso.
Mas eu fico triste em ver que esses versos só conseguem entrar em caixinhas de promessa. E eles se perdem no contexto geral, tanto do livro quanto da carta. Então nós temos que olhar para o quadro da carta, para o quadro que esse texto foi elaborado e pensarmos algumas coisas que está ali bem apagado mesmo, mas eu vou falar para vocês aqui, vou trazer essas datas. Irmãos, nós estamos diante de um quadro bem desafiador mesmo. Nós estamos falando ali de 4 séculos antes de Cristo, por volta do ano 598. Jerusalém é tomada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Um povo que era livre, um povo que estava prosperando, curtindo um PIB da China, de 10, de 9, de 7. Ali um povo se aliançando com tudo e com todos. Agora se veem na pior situação que eles poderiam imaginar. O que eles são? Cativos, gente presa. Nabucodonosor destrói tudo, destrói o mundo conhecido, destrói e vai conquistando. O profeta Abacuque, quando fala da ação de Nabucodonosor, compara a ação da Babilônia à ação de um leopardo que caça e pega e destrói a presa. É assim. Então essa é a situação. Sabe? Os líderes são deportados em 2 levas. Primeiro, como diz aí o texto, nos primeiros versos, vai lá, é deportado para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha mãe, toda a sua corte. Eles são enviados para a Babilônia. Os melhores profissionais vão como escravo, marchando. Quando chegam à cidade da Babilônia, são presos, içados pelo nariz, como boi, como bicho. Essa é a situação. Sabe, Nabucodonosor pega um homem ali na região, um que sobrou, Zedequias, e o nomeia rei. Logo depois, quase uns 10 anos depois, mais 3.023 pessoas, como diz o profeta Jeremias, foram deportados na segunda leva. É um caos nacional. É um caos. As melhores mentes. Você pensa, aquela Alemanha e alguns países que empobreceram com a guerra, com a Segunda Guerra, saindo todas as mentes pensantes, toda a nata da sociedade fugindo por causa de uma guerra. Eles vão para lá, aqui não fugindo como prisioneiro. Zedequias é empossado como rei, mas ele se torna um vassalo de Nabucodonosor, fazendo o que Nabucodonosor mandava, oprimindo o próprio povo. E aí, Zedequias começa a ouvir algumas palavras, começa a ouvir profetas, que o profeta Jeremias vai falar de vozes do diabo. Não são vozes do Senhor. E o que essas vozes diziam para Zedequias? Isso está errado. Deus vai nos libertar. A Babilônia é uma ação do demônio. Isso está errado. Deus vai dar vitória para a gente. Deus é com você. Se rebele. E ele começa a ouvir essas palavras. E Jeremias diz, não ouça. Olha o que ele vai falar. Vocês estão ouvindo pessoas que estão falando aquilo que vocês querem ouvir. E aí, Jeremias traz um conflito terrível. Jeremias vai falar, Zedequias, Nabucodonosor é instrumento de Deus. Nabucodonosor é instrumento de Deus. É a ação de Deus. Nabucodonosor, ele é agente. Da justiça de Deus. O momento agora não é de procurar erros em terceiros. O momento agora é da nação se prostrar e falar, Deus,
tem misericórdia daquilo que temos feito como nação, tem misericórdia daquilo que eu tenho feito como marido, tem misericórdia daquilo que eu tenho feito como funcionário, tem misericórdia daquilo que eu tenho feito como líder cristão, tem misericórdia daquilo que nós temos feito. Nós estamos quebrando a Bíblia. Tem muito se dito por aí, é uma crítica construtiva. E de fato é que as maiores vítimas da violência no nosso país são quem? São quem? As maiores vítimas nós conseguimos produzir uma estatística do inferno. Todo ano, quase 60 mil pessoas morrem no Brasil por causa da violência. Não tem outro país do mundo produzindo uma taxa de homicídios desse. Nem países que estão em guerra. Nem países que estão em guerra. E a faixa etária vítima, o grupo vítima, é quem? Jovens, entre 16 e 24 anos. É uma crítica construtiva. O que é que nós fizemos com o 5º mandamento? Nós guardamos o 5º mandamento no coração? A gente está quebrando o 5º mandamento. E o 5º mandamento diz o quê? Honra teu pai e a tua mãe, e os teus dias nessa terra se prolongarão. Nós estamos vendo uma juventude que atropela idoso no metrô para sentar num lugar. O que é que essa juventude vai ter? Nós estamos vendo uma juventude que está descendo o sarrafo em professor, e pai está apoiando isso. O que é que essa juventude vai ter? Vai ter pena. Não tem como caminharmos, e aí olhamos algumas calamidades que vêm e falamos, foi fulano, foi Beltrano. Não, é a nossa conduta, é a maneira como estamos vivendo. Nabucodonosor é instrumento de Deus. É difícil falar amém, né? Mas é para falar amém. Que assim a palavra diz. Samias e outros começaram a enganar Zedequias, como eu falei para vocês. O que acontece com Zedequias? Uma tragédia, uma coisa terrível. Ele achou que poderia resistir a Nabucodonosor. E Nabucodonosor não o derrotou porque era forte, mas porque o Senhor permitiu. Nabucodonosor vai ajudar, invade, prende todo mundo, mata a guarda e faz algo terrível com Zedequias. Diz assim, bota todos os filhos dele no palácio, para todo mundo ver, e diz assim para Zedequias, olha. E Zedequias olha e Nabucodonosor diz, essa vai ser a última coisa que você vai ver na sua vida. O quê? Decapita todos os filhos na frente dele. Quando terminam de decapitar, Nabucodonosor fura o olho de Zedequias e diz, essa vai ser sua última lembrança, sua última visão. E ele vai para o cativeiro. Ele vai para o cativeiro. É um desespero tão grande, que há 2 textos que nós temos que refletir para entender o que Jeremias está falando para o povo e o que o povo estava entendendo. O primeiro texto, um salmo, 137, salmo babilônico, salmo de lamentação, salmo de dor. « 137. Todos acharam? Juntos aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião.
ali nos salgueiros, pendurávamos as nossas harpas. Não tem motivo para louvar. Acabou a esperança. Ali os nossos captores pediam o quê? Canções. Cantem para a gente uma daquelas canções alegres, dizendo: cantem as canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções de Sião? Como poderíamos cantar numa terra estrangeira? Que a minha língua grude no céu da boca. Que a minha língua grude no céu da boca. Que a minha mão dê fim. Que a minha mão seque. Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti e cantar nessa terra estranha. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele... Olha o que o salmista diz. Às vezes eu vejo cristãos fazendo isso. Feliz daquele que pegar os seus filhos e os esmagar contra... Sabe o que é aqui? Aqui é tradutor aliviando a sua vida. Aqui, ó, feliz aqueles que pegarem seus recém-nascidos, ó Babilônia, e esmagarem a cabeça deles nas pedras. Essa era a situação. Era assim que o povo estava se sentindo. Só que tem mais. A situação era grave mesmo. Por quê? Esse é o grupo que está, a nata, que foi levada como cativeiro. Mas tem aqueles que ficaram na terra. E a pobreza tomou. Gente passando necessidade, caos, guerra, assassino, homicídios. Lamentações 4, verso 10. Lamentações de Jeremias 4, verso 9 e 10. Quem achou? Um homem, levanta e lê. Então, uma mulher, os homens demoraram muito. Uma mulher, por favor, levanta e leia. Isso aí. É isso aí. Vamos comer nossos filhos. Quem ficou na terra estava comendo o próprio filho. Era combinado, hoje nós vamos comer meu filho. Amanhã nós comemos o seu. É isso. É isso. O desespero toma conta. O desespero toma conta. O fator da Babilônia. O fator da Babilônia. O fator babilônico. Nós precisamos olhar para esse fator. Primeira coisa. A Babilônia, ela segregava, trazendo barreiras. O que a Babilônia fazia? Separava. Quebrava a comunidade, separava pai de filho, aquilo que fizeram com aquele povo sofrido da África, que foi sequestrado, que vieram para cá oprimidos. A mãe é separada do filho, o filho do pai. Isso é uma dívida, isso arrebenta com a nação. A Babilônia fazia isso. E a Babilônia tem feito isso hoje, tem segregado, tem separado, tem colocado guerra no nosso meio. É pai contra filho, é filho contra pai, e nós vamos separando, as comunidades quebrando. É racha. Sabe, eles escravizavam, tirando da zona de conforto. Não era só colocar como escravo. Eles tiravam tudo aquilo que sustentavam a nação. Tiravam a cultura, tiravam a história, tiravam tudo. Tudo mesmo, quebrando
quebrando essas pessoas não tendo nada, algo que você vai precisar 50, às vezes um século para recuperar. Eles mundanizavam. Ela mundanizava, tirando o solo sagrado. Agora, nessa situação, eu quero ver você adorar. É por isso, canta aí uma canção para a gente. Adora aí a Deus agora. Sabe, a Babilônia, a Babel, ela tem esse poder. Porque ela chega e diz, agora eu quero ver se você é cristão. Agora que está apertando a empresa, agora que está no desemprego, agora que está assim, agora que a situação está sendo de perseguição, agora adora. Agora eu quero ver você adorar a Deus. Não tem mais, o templo é destruído. A grande imagem de Deus é destruída, um templo feito por mãos de homem. Agora adora sem santuário, agora adora sem ar-condicionado, agora adora sem isso, agora adora embaixo da ponte. Adora. Só que a Babilônia agonizava por salvação. O profeta chega e diz: orem pela cidade. Orem e busquem a paz da cidade. Orem e busquem a paz da cidade. Porque essa paz da cidade, a paz de vocês depende dela. E essa cidade que está fazendo mal, que está agindo dessa maneira, ela está necessitando de uma resposta diferente de vocês. O profeta diz isso: sejam eleitos na Babilônia. Sejam servos na Babilônia. Cresçam, se multipliquem, sirvam. O significado da Babilônia. Olharmos para essa história, para tudo que está acontecendo aqui, nós temos que chegar a algumas conclusões. A primeira delas é o seguinte: a Babilônia, ela representa os desígnios de Deus. Sabe, meus irmãos, nós temos que olhar para toda a situação que tem acontecido no mundo, que tem acontecido no nosso país, que tem acontecido na nossa cidade, e nós temos que entender que tudo isso representa os desígnios de Deus. Deus não perdeu o controle da história. A história está nas mãos de Deus. Se o diabo pensa que levar Cristo para a cruz é levá-lo para a derrota, Deus vai mostrar a vitória em cima da derrota. Nós, como cristãos, temos que chegar, rasgar e falar: Deus, eu não estou entendendo, eu não estou crendo, eu não estou conseguindo contemplar a situação, mas eu creio que o Senhor é dono da história, que o Senhor vai mostrar, que o Senhor vai levar esse caminho, que o Senhor, o estudo, nessa semana, para as células, para os GAPs, foi mostrando isso, a soberania de Deus. A soberania de Deus. O Deus que cumpre aquilo que Ele quer. Vai acontecer o que Deus quer. A Babilônia era um instrumento, um cão, como diz o reformador, acorrentado e usado por Deus. É isso que é a Babilônia. Irmãos, eu creio mesmo, e como igreja, nós temos que olhar para esse momento e falar: Deus quer falar algo com a nossa nação. Deus quer falar algo com a nossa igreja. Deus quer falar algo com a gente, com todos nós que somos cristãos. Sabe por quê? Nós somos quase 1/4 dessa nação. E essa nação não tem mudado. Essa nação continua corrupta, essa nação continua promíscua, essa nação continua querendo se valer do jeitinho. Todos nós. Como não muda? Os nossos filhos só estão vivendo uma prática religiosa. Não oram. Não clamam a Deus, não buscam o Espírito Santo, não estão ali aos pés do Senhor, mudando. O que eles entraram no ciclo dessa vida? Cresçam,
estudem, estudem, ganhem dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Não são sal e luz desse mundo. Ela representa a correção de Deus. A Babilônia é correção. Babilônia foi correção para o povo de Israel. Se nós olharmos para o cativeiro, o primeiro, a palavra do Senhor vai falar que quando chegou um tempo, depois de mais de 400 anos, o líder, o chefe máximo da nação mais poderosa do mundo, se esqueceu de Deus, Faraó. E quando ele se esqueceu de Deus, quando se esqueceu da história de José, o que ele fez? Escravizou todo o povo judeu que estava no Egito. Esse é o primeiro cativeiro. O segundo cativeiro não é isso. Não é o líder da nação X que se esqueceu de Deus. Não é isso, não é aquilo. O que é o segundo cativeiro? A nação de Deus se esqueceu de Deus. A nação de Deus, o povo eleito, começou a se fiar no Egito, que outrora era um caniço quebrado. Começou a fazer aliança, começou a entrar por caminhos promíscuos, começou a adorar mais de 400 anos de idolatria, se envolvendo com as coisas mais promíscuas do mundo. E Deus está avisando, isso vai levar vocês para um caminho de destruição. É por isso que Jeremias vai chegar e diz, olha, deixa o oleiro moldar o barro. Deixa ele fazer vocês a nação que ele deseja, o povo que ele deseja. Então, se no primeiro cativeiro é um líder, no segundo é um povo que se esquece de Deus. É um povo que abre mão de Deus. É um povo que se afasta de Deus. É um povo que passa a andar pela sua força, pela sua capacidade. Ela representa a vontade de Deus. Jeremias chega e diz, foi o Senhor quem trouxe vocês para cá. E Deus tem planos de bênção, de paz, planos de prosperidade, porque Ele quer que vocês fiquem aqui. Ele quer, é aqui que Ele vai moldar vocês. Uma coisa nós temos que ter certeza. Uma coisa nós temos que concluir. Uma coisa é exata. Depois do segundo cativeiro, nunca mais Israel adorou outros deuses. Até hoje. Podem não crer em Jesus, mas não adoram outros deuses. Como estão impondo hoje para a igreja de Cristo o diálogo interreligioso, como se nós tivéssemos que aceitar as outras práticas religiosas como parâmetro e padrão. Não é assim. Nós respeitamos os macumbeiros, respeitamos os espíritas, respeitamos os budistas, respeitamos os islâmicos como pessoas, mas só Cristo é a salvação. Não tem outra coisa. Não vamos entrar nisso. Nós estamos indo para Nova Jerusalém e não para a Babilônia. Não podemos. Isso é sério. Porque a vontade de Deus vai se cumprir nesse mundo. Vai se cumprir nesse mundo. A segunda volta é verdadeira. Ele vai voltar. Ela representa a transformação de Deus. Ela representa isso. Deus vai transformando a gente. Deus vai moldando a gente. A Babilônia, Nabucodonosor, molda a gente, molda o nosso caráter. Como é bom quando um filho toma um choque. Você diz, não põe o dedo lá e ele toma um choque. Como é bom quando ele toma um tombo. Você diz, não vai para lá. Ele vai, você está observando, ele cai. Você diz, aí viu? Eu não falei.
A Babilônia molda a gente. Como é bom a igreja às vezes ser chacoalhada. Como é bom a família ser chacoalhada. Como é bom algo chegar para dar um break na gente, para dar uma paralisada, para a gente parar e repensar. Nós temos que refazer o nosso caminho. Calma aí, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Chega desse negócio de chegar e cantar. Antes de eu cantar, eu tenho que servir a igreja. Eu tenho que buscar o Senhor. Tenho que chegar aqui no azeite. Já buscou o Senhor, leu lá o PPH, ficou buscando, Deus aqueceu o coração e chegou aqui para ministrar. Esse negócio, quem tem que se apresentar, quem é a grande estrela é Cristo Jesus, mais ninguém. Qual é o caminho da libertação? O caminho da libertação, Jeremias vai mostrar na carta. O caminho da libertação não é a destruição de Nabucodonosor. Você acha que o caminho para mudar a sua vida é você ter um aumento aí de salário, que a inflação está comendo o teu dinheiro? Você não é fiel? Você não é fiel? Não crê que Deus faz multiplicar? Não crê que Deus pega pães e multiplica e alimenta uma multidão? Você quer que Deus multiplique o seu dinheiro para quê? Que multidão você quer alimentar? Ou você quer só dinheiro? A libertação do cativeiro de uma nação não é a destruição daquele que nos oprime. A libertação, o caminho da libertação é esse aqui. É descobrirmos que temos uma grande necessidade, que deve ser o nosso maior desejo. Você tem uma grande necessidade, e essa necessidade não é por uma bênção, não é por um casamento, não é por um filho estéril, porque eu creio que Deus pode trazer vida para o teu ventre. Mas essa não vai ser a tua maior necessidade. Esse não é o caminho, não é uma promoção, não é chegar lá ao último posto da empresa ou da vida profissional, não. A sua maior necessidade está aqui, é na Babilônia que vocês vão o quê? Vocês vão me procurar, vocês vão me buscar, e quando vocês fizerem isso de todo o coração, eu vou me revelar a vocês, eu vou me fazer conhecer, vocês vão experimentar algo grandioso, e essa necessidade vai ser o maior desejo. É na Babilônia que eles aprendem a buscar o Senhor, e começam a entender que a coisa mais preciosa é o Senhor. Pode faltar tudo, pode perder bens, pode perder mulher, pode perder tudo. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo. Então é lá. Esse é o caminho da libertação. Sabe, nós temos o desafio da vida comunitária. Israel perdeu a vida comunitária, cada um vive a sua vida. Nem a lei do jubileu eles cumpriam mais, de abençoar os irmãos 50 anos. Então um monte de gente empobrecendo na nação, sabe? O templo, a casa do Senhor, o projeto do Senhor, a ação do Senhor, tudo ficando pobre, como diz lá Ageu, cada um se preocupando com a sua vida, encher o seu bolso, só isso. E Deus chega e diz: casem os filhos de vocês, vivam em comunidade. Eu estou juntando todo mundo aqui na Babilônia para vocês aprenderem a viverem como igreja. Quero falar uma coisa para você. Se você tem problema com a igreja, eu quero te falar que a igreja é problemática. É feita de dois pilares. Deus, que é um pilar perfeito, e eu e você, gente. É tranqueira, sou tranqueira. Não é fácil conviver comigo, não. Pessoal, aí, o Wesley está sabendo aí. Eu chego lá, vamos lá. Não é fácil, é tranqueira. Mas eu quero te falar uma verdade. Cristo vai buscar a igreja. Vai levar a igreja. Aprenda a viver em comunidade. E há um caminho para se viver em comunidade. Destrone o seu coração. Tire o eu do seu coração. É por isso que tem gente que não consegue casar. É por isso que tem gente que vive um casamento desastroso. Sabe por quê? Não é porque tem problema com sogra, com isso, com aquilo, não. Sabe por quê? Porque ele não tirou o eu do trono dele, do coração dele. E casamento,
Você entra no casamento não é para ser feliz, você entra no casamento para fazer alguém feliz. Então viver em comunidade é isso. Tem dia que eu chego e está cheio o estacionamento e eu não fico dando carteirada. Tem que aprender a viver em comunidade. Então eu quero ter um lugar, vem de bicicleta, vem de ônibus, mas vem, entendeu? Mas vem. Deixa o carro em casa, mas vem servir. Olha, tá ruim, lá o ministério tá ruim, o multimídia tá ruim, o louvor tá ruim, o pregador. Vem você e faz. Mas viva em comunidade. Tem que aprender a viver em comunidade, a servir, a botar os seus dons diante do Senhor e falar, esse é o meu povo. Eu até tenho um problema com esse tranqueiro aí, mas eu tenho que resolver isso, que eu vou viver com ele no céu. Entendeu? A Arca de Noé é um negócio complicado. Imagine alguém tem que limpar o elefante. O elefante faz muita coisa. Tem que limpar. Mas eu digo para vocês, quem estava fora da arca morreu. Quem estava fora da arca morreu. Hoje nós estamos vivendo uma realidade que as pessoas não têm mais compromisso com ninguém. Nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Meu filho, você não foi escalado para dar o estudo na célula, você preparou esse negócio? Agora, ai dele que não fizer a lição de casa. Quantas vezes você foi até a Keila, a Renata, lá, professoras de EBD, perguntar qual material que elas estão dando, por que seu filho não chega com lição em casa? É sempre o quê? Não, está ruim aqui. Olha, fulano está ruim aqui, está ruim ali, está ruim aí. Fala, rapaz, está ruim o Arena? Chega aqui, eu estou chegando cedo, vou lá para aquela sala lá, todo o Arena, e a gente ora e pede a Deus para derramar o poder dele. E foi uma benção aqui, não foi, irmão? Foi uma benção. Deus visitou a gente ontem aqui no culto da juventude. O Espírito Santo falou com a gente, usou o missionário, teve decisões para missões. Então, a bênção. E você vai servindo e vai colocando seus dons. Então, esse é o desafio da libertação. Tem mais. Temos uma grande missão. Nós não podemos perder de vista isso. Israel foi chamado para ser luz para os gentios. E Deus tem que levá-los para o cativeiro para que eles lá pudessem brilhar. E Deus chega e diz, olha, cresçam, construam casa, se estabeleçam, salguem esse lugar, transformem esse lugar, mudem esse lugar. Mudem a partir da ação de vocês. Nós temos uma missão, meus irmãos. É lembrar o poeta popular aqui. É difícil ser sal e luz, é difícil. Não é fácil, mas nós temos uma missão de cumprir o ID de Cristo. A minha lei é a minha questão. Virar esse mundo, estar nesse mundo, cravar este chão. Não importa saber se é terrível demais e se existe ou não amanhã. Este chão é o que eu quero beijar. Foi nesse leito de perdão, a saber que valeu. Delirar e morrer de paixão, é assim, seja lá como for. Eu sei que vai ter fim, a infinita aflição. E o povo vai ver a flor brotar nesse impossível chão. É a nossa missão nesse lugar que o poeta Chico Buarque cantou. É a nossa missão. Nós estamos perdendo. Nós não somos mais o povo da missão. Nós estamos nos tornando o povo do entretenimento. Lembrar aqui Charles Spurgeon com seu clássico sermão, pastoreando ovelhas ou entretendo bodes. Há 200 anos atrás escreveu isso. Nós temos uma missão. Israel se esqueceu da missão que eles tinham com o povo, com o mundo, com os seus próximos, e se perderam nisso. Temos uma promessa para cumprirmos essa missão.
Eu sei os planos que tenho para você. E eu quero te falar uma coisa, é plano de paz, é de te fazer bem. É mostrar para você que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena botar os seus dons para a multiplicação do Senhor, que vale a pena dedicar a sua vida ao Senhor. É isso que ele diz, vale a pena. Desafios. Qualquer lugar é lugar para buscarmos a Deus. Não importa se eu estou num CTI, não importa se eu estou numa mansão, numa cobertura, qualquer lugar é lugar para buscar a Deus, qualquer lugar é lugar para eu ter vida piedosa, qualquer lugar é momento. Eu chego e digo, eu não estou tendo tempo, mas quando eu estou de férias eu também não tenho tempo. O que é isso? E tem tudo, o celular está na mão, o pessoal está mandando o PPH por celular. Está dando até prejuízo lá com palavra para hoje. Porque ninguém compra mais a edição impressa. Mas eu não consigo ler. Eu não consigo buscar. Eu sempre tenho um problema, sempre não deu. Eu acordei atrasado, hoje não deu. E vai um dia, e vai 2 dias. E Deus diz, não deu para buscar na liberdade? Eu vou te trazer para a Babilônia. Qualquer situação é propícia para servirmos a Deus. Não importa o que você tem, não importa o seu dom, você tem capacidade, você tem uma missão. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra e temos um ministério que é dado a todos os cristãos, do mais novo ao mais velho, que é o ministério da reconciliação. O ministério de reconciliar homens com Deus. Esse ministério é teu. Ah, na igreja não tem espaço. Eu não canto bem como o Roberto. Não tem espaço lá no Milagre. Mas eu quero te falar que você tem o ministério da reconciliação. E Deus chega e diz, façam, multipliquem-se, sirvam a essa terra, tragam shalom para essa terra, abençoem essa terra. Mas é Babilônia, abençoem. Diante do cumprimento da missão, não há obstáculos, mas oportunidades. Deus mostra para eles, olha, a Babilônia não é um obstáculo, é uma nova oportunidade que eu estou dando a vocês, para que vocês cumpram a promessa que eu dei ao pai de vocês, Abraão. A partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A vida comunitária é um grande antídoto contra a Babilônia. Irmãos, nós precisamos resgatar isso aqui. A vida comunitária. Sexta-feira eu queria sair com a minha célula. Queria experimentar um negócio que eu nunca experimentei na vida. Queria comer num... Vocês sabem, né, gente? Sou nordestino, né? Eu gosto de comer. Nordestino. Não gosto de comer bobagem, não. Eu gosto de comer comida. Um bom paraibano. E tinha lá um food truck. Food truck, é isso, Ana? Food truck, é isso aí. Um carro que vende comida. E está lá perto de casa, lá perto da nossa célula. Mandando, a Renatinha mandou, vamos. Aí sexta-feira não deu. Sábado tinha evento aqui. Aí pensamos, vamos quando? No domingo. Acabou o culto, eu parto para lá. Mas tem a vida comunitária. Tem a vida. E termina hoje. Hoje é o último dia, vou perder isso. Mas vou ganhar algo. O almoço do Mifam. Servir aos meus irmãos. Honrar os meus irmãos. Lá, Suzane Mazzoni está lá na cozinha, gente. Está lá. Vou honrar. Não vou no food truck. Não vou. Vou perder? Não, eu vou ganhar. É ter isso, é vida comunitária. Isso é o antídoto contra a Babilônia. Porque lá eu sou cercado, lá eu sou lembrado, lá eu sou visto, lá as pessoas se lembram e você diz, ninguém está me ligando, ninguém está fazendo nada. Apareça, meu irmão, sirva. Há um tempo atrás eu recebi uma menina. Há um tempo atrás, anos mesmo, uma menina. Nova, com 19 anos, linda, que falava assim, oi, marquei aqui uma hora com você. Foi o que, minha filha?
eu tenho uma reclamação, é porque eu percebo que os jovens da nossa igreja, eles são fechados, eles não abrem. Eu falei, olha, é verdade, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Eu também sou fechado, isso é verdade. Mas o que mais você está se esquecendo? Olha, até acontece isso, o culto poxa, é verdade. É verdade. Aí eu falei para ela, posso te lançar um desafio? Falou, pode. Tudo aquilo que tem te importunado, tudo aquilo que tem chateado nessa comunidade, ore e se ponha nas mãos de Deus para que Ele te use e para que Ele mude isso. Você quer topar isso? Quer aceitar esse desafio? Ela falou, quero. Ela começou um grupo na casa dela, uma célula. E foi servindo, e aquilo foi crescendo, e era na sala dela, aí daqui a pouco, não, era no cômodo da casa, daqui a pouco foi para a sala, foi crescendo, daqui a pouco eram 40, daqui a pouco eram 50. E nós nunca tínhamos multiplicado um gap até então, porque falávamos com os líderes, eles, não, porque olha, não, a minha bênção está aqui. Gente, se não abrir a panela, a tampa da panela vai explodir. Pode ter panela, mas deixa a tampa aberta, para a gente entrar, para abençoar. E ela aceitou isso, multiplicou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Dela saíram 16 líderes. Antídoto contra a Babilônia é a comunidade. Você viu no vídeo da Jobaque? São muitas vozes. Olha, a Renatinha, ela tem uma frase que é fantástica. De fato, Deus fala com você em qualquer lugar. Pode falar lá no Rock in Rio, no Maracanã, pode. A pessoa está lá torcendo lá, o time dele está numa depressão, ele chega, não, eu quero parar com isso, vou entregar minha vida. Se clamar, eu creio, Deus intervém em qualquer lugar. Mas eu quero te falar, Deus não vai ficar agindo para mudar a sua vida em qualquer lugar, não. Em qualquer lugar não, melhor lugar, viva em comunidade, é estar com a sua comunidade, é estar com seus irmãos, é caminhar, é prestar conta, é ter alguém para você confessar pecado, é ter alguém para você ser mentoreado, é ter alguém para você cuidar, para você mentorear. E mais, situações mudam, Deus não. O contexto mudou, mas o Deus... E Deus mostra para eles, olha, o local que vocês adoravam mudou, a estrutura mudou, o templo não existe mais, vocês não têm mais harpas, vocês não têm mais nada, mas vocês têm a mim. Eu não mudei, Deus não muda, Deus não mudará. É possível termos uma vida piedosa na Babilônia. É possível você buscar a Deus naquele entroncamento lá da avenida, da linha vermelha com a linha amarela, indo para a Barra da Tijuca, pegando 3 horas de engarrafamento. Mas é possível você ali, Deus falar com você, se você buscar, começar a ouvir a palavra em áudio, começar a orar, clamar, ouvindo músicas que te inspiram. O pior cativeiro é o que construímos com nossas mãos. A Babilônia não era o pior cativeiro, não. O pior cativeiro de Israel foram os muitos séculos que Israel construiu dentro de si mesmo e o afastou de Deus. Você está achando que esse cativeiro, que essa situação tem sido tenebrosa? Não. O que tem travado a sua vida são outras coisas. Não se engane com as mentiras desejáveis. Muitos profetas estavam falando, não, vai dar tudo certo. Jeremias diz, só depois de 70 anos. Então sirvam, cresçam aqui. Igreja de Copacabana. Deus está nos chamando para mudarmos essa terra. Nós estamos com um país em crise. Vocês ouviram a mensagem do nosso pastor, uma mensagem fantástica domingo passado. Tem gente no teu trabalho que está desesperado, tem gente na tua família que está desesperada. É o momento agora para a gente falar, eu conheço e eu sirvo a um Deus que é poderoso. Vem comigo, me siga.
nós temos tudo agora para mudar essa nação, trazer um novo caminho, ó Deus, trazer uma nova direção, trazer uma nova proposta de intimidade com Deus e chamar essas pessoas, e mudar a zona sul do Rio de Janeiro, mudar a cidade do Rio de Janeiro, mudar o nosso país. Você quer isso? Eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Irmãos, se você deseja isso, se você quer romper, quero te falar que o que liberta a gente da Babilônia é isso aqui, é vida com Deus. Porque, olha, Nabucodonosor sumiu, assim ele sumiu. Deus pode, assim, acabar com essa situação, mas o que adianta acabar com essa situação, se você continua com esse coração, sendo esse barro? Por isso que Deus diz a Jeremias, para ele falar para o povo, fala para o meu povo, que eu sou Deus de perto e de longe. Eu estava lá em Jerusalém, mas estou aqui também na Babilônia, e eu me revelo. Mudem, me busquem de todo o coração, e eu vou me revelar a vocês. Deixa Deus mudar a tua vida. Como diriam os nossos irmãos pentecostais, vaso. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Para com isso. Ser cristão religioso. Deixa Deus te encher, porque nós vamos mudar esse país pelo poder de Deus. Você quer isso, meu irmão? No seu lugar, se você quiser, fica de joelho. Mas clama agora. Senta, fica em pé, fecha seus olhos e fala assim: Deus, é agora, eu quero mudar. Assim como Israel rompeu a partir daquele momento e nunca mais adorou outros deuses, é agora o seu momento com Deus. Clama, começa a clamar aí, fala: Deus, vem, fala, muda a minha casa, muda a minha família, muda o meu gap, ó Deus, muda o meu ministério, muda o meu chamado. Deus, eu quero mesmo é ser usado pelo Senhor, eu quero é cumprir a tua missão, eu tenho um desejo no meu coração. Começa a clamar, peça, porque Ele diz: se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou me fazer revelar a vocês. Eu vou me fazer revelar a vocês. Peça isso. É o seu momento com Deus. Esquece o cônjuge, esquece o líder, esquece mesmo. É o seu momento com Deus, meu irmão. É o seu momento com Deus, minha irmã. É o seu momento, servo, serva de Deus. Ah, Deus, nós estamos aqui, Jesus. Ó Deus, prostrados, como foi dito ontem, rendidos diante do teu poder, rendidos diante da tua majestade, rendidos mesmo, Jesus de Nazaré, rendidos, falando: Deus, liberta-nos dessa Babilônia. Liberta dessa Babilônia que nós construímos, as metas que temos que bater, esse mundo que vai enraizando a gente nessa terra, nos projetos dessa terra, e a gente sem perceber vai replicando isso, vai multiplicando isso na vida de outros. Deus, nós queremos dar um basta nisso, Jesus. Ó Deus, e buscar o Senhor. Ó Deus, viver uma nova comunidade, algo, ó Deus, que impacte mesmo, que cumpra a tua palavra que diz que o amor entre nós atrairia muitos. Ó Jesus, vem sobre nós com o teu poder, com a tua graça. Nós temos clamado como povo, ó Deus, que tem desejado isso. Ó Deus, faz isso nos novos, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, ó Pai. Eu sei que, ó Deus, estão apregoando por aí, ó Deus, um novo modelo de vida cristã. Mas nós, ó Deus, afirmamos: a palavra do Senhor é a Bíblia.
os teus preceitos não mudaram. Ó Deus, o mundo não é governado, ó Deus, por ações da Bolsa de Valores, ó Deus, por ações de governo. Ó Deus, o mundo é governado pelo Senhor, porque Nabucodonosor está na tua, ó Deus, está na tua mão, preso, ó Deus, fazendo aquilo que é da tua vontade. E aceitamos, ó Pai, como nação, se isso é uma correção, aceitamos, mas pedimos, ó Pai, ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor gere em nós uma vontade por Deus, que mude e impacte essa nação, que mude e impacte a nossa cidade, Jesus, que mude e impacte o nosso estado. Ó Deus, estão falando que a ação missionária feita pelo Brasil vai diminuir porque não tem recurso, que as igrejas vão fechar porque não tem recurso. É mentira, Deus. Nós vamos nos lançar ainda mais, servir ainda mais, dedicar ainda mais os nossos dons, os nossos talentos, ó Pai, diante do Senhor. Vem, Santo Espírito, sobre nós, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, abençoa o teu povo que aqui está. Ó Deus, prostrado. Ó Deus, clamando. Ó Deus, desejando mais do Senhor. Dê porção dobrada, Pai. Ó Deus, se deixe encontrar por esses que te buscam de todo o coração. É a minha oração e eu creio no poder da oração. Amém e amém. Uma oração. Pode orar aí, nós estamos despedidos à noite. Nós temos um missionário que está trabalhando numa das regiões mais complicadas do nosso país. Venha porque eu creio que Deus vai falar com você, meu irmão. Venha mesmo. Enfrente o seu cansaço, enfrente o desafio. Então uma oração, eu estarei à porta. E logo depois lá no terceiro andar mesmo.